Boa noite, eu me chamo Victor. Boa Eu estou aqui porque eu noite. gostaria de saber um pouco mais sobre você e o terno do qual você faz parte. Então, você poderia começar primeiro introduzindo um pouco o terno, depois falando um pouco sobre você, a sua vida mesmo, e depois o seu papel dentro do terno? Sim, começar a falar sobre o terno, né? Isso. Sim, eu sou a gente somos do terno de Congo, de São Benedito, da cidade de Goiânia. Terno esse que trazido pelos mais velhos, né, para Goiânia, porque foram pessoal que moravam em Catalão, Três Ranchos, que veio a serviço para Goiânia trabalhar no frigorífico, vindo da cidade de lá. E aí, como eles tinham essa devoção da festa, da congada, eles começaram a ensaiar, né? As danças, os, as coisas que tinha. E aí formou-se esse terno de São Benedito, no ano de 1968, fundado pelo capitão Pedro Alves, Pedro Casimira Alves e Osório Alves, né? Que era pai e filho, que veio para Goiânia e fundou esse terno juntamente com os amigos, e aí encontraram os familiares dentro da cidade de Goiânia, que gostava também da Congada, e foi fundado o terno. André, agora você pode falar um pouco sobre você, a sua vida mesmo, e qual que é o seu papel dentro do terno? Sim. Eu comecei a dançar Congo em 1986, a primeira vez que eu fardei na Congada. Aí, devido a alguns problemas de família, fiquei um tempo fora, né? Eu era muito novo e era regido pela minha mãe, né? A gente ficou um tempo fora, mas depois a gente voltou. E eu tô aí desde essa época toda, né? Comecei em 86 e tô aí até hoje. Eu sou hoje o primeiro capitão do Terno Verde de São Benedito, Terno de Congo, né? E na minha vida na Congada eu comecei como dançador e fui ao longo do tempo e me tornei um capitão, a pessoa que comanda o, o terno, né? Que é o terno de Congo, junto com seus dançadores. E vim de família, né? Minha mãe, com 15 anos de idade, foi dançadora, começou pelo meu avô, a minha família toda, então, assim, foi uma tradição de família mesmo, né? Do começo lá até nos dias de hoje. Hoje eu tenho tio que dança, tenho dois filhos que são dançador, tenho sobrinhos, tenho enteados, e uma família, muitos primos, que forma esse corpo desse terno nos dias de hoje. André, você pode falar um pouco sobre como que é o processo para poder ingressar no terno? Olha, como o terno de Congo é um terno que ele tem uma devoção pela por Nossa Senhora do Rosário, São Benedito. É uma dança que veio dos negros, é uma descendência negra. Nos dias de hoje, não tenho toda essa dificuldade. Simplesmente a pessoa chega, mostra interesse, vem participar, entende a nossa cartilha, né? Porque temos umas regras, algumas coisas, e a pessoa enquadra, às vezes vem dançar por livre e espontânea vontade, outros vêm por devoção de fé, de voto, e pelo algum pedido, algum milagre, né? Que também essa dança envolve a fé das pessoas, né? E aí, assim, devido a esse contato, essa proximidade, a pessoa tem a facilidade de estar entrando na Congada. Aproveitando essa deixa, André, o que que mudou do período que você entrou para o terno que é hoje? Ele mudou alguma Nossa. coisa nas músicas, nas danças, alguma coisa assim? Não. É,
o segmento é o mesmo. As danças, as cantigas, algumas coisas mudam por devido a gente ter que acompanhar, igual questão de a gente vê assim, material de hoje para fazer uma roupa é bem melhor do que antigamente. Os materiais de fazer um instrumento, naquela época era bem mais artesanal do que do dia de hoje. Hoje a gente consegue ser artesanal, mas consegue lapidar, ser mais fácil de estar movimentando. Então, assim, hoje a gente vê assim que o mundo está bem disperso devido às tradições, devido à cultura, né? E é essas mudanças que a gente sente, porque muitas das vezes quando a gente sai na rua dançando, fazendo suas manifestações, muita gente nem sabe o que é ou nem entende por quê, né, do que está acontecendo. Então, assim, por mais que hoje a comunicação, que tem tudo isso, hoje, para nós, voltado a nós ainda ficou, eu acho que para trás a divulgação, porque toda a vida Congado foi sempre de pessoas simples, de pessoas de pouco estudo. Hoje não, hoje as pessoas já têm bem mais estudo, a gente consegue ter um doutor dentro da Congado, um advogado, um médico. Hoje as coisas deu uma mudada, mas antigamente não tinha, a gente se perdeu de verdade ao longo do tempo por não acompanhar certas coisas. Vejo a cultura assim, vejo a dança, a mudança de muitas coisas, né? Mas as tradições, o propósito é o mesmo. Me responde uma coisa, o terno do qual você faz parte, ele usa estandarte? Sim, o estandarte, a gente aqui dá o nome de bandeira, né? Aonde vai a estampa da Santa, que é bordada no tecido, aí faz-se o pau da estandarte, na onde que ela é levada, e no qual ela é carregada a gente fala de bandeirinha, né? Que é carregado pelas meninas que dançam no terno, né? Então a gente carrega estandarte, sim. E André, sobre as meninas que carregam o estandarte, as bandeirinhas, são sempre as meninas? O estandarte é carregado pelas bandeirinhas, né? Que são as meninas. Elas vão na frente, elas vão dançando, né? Vão dançando e levando a bandeira do estandarte, né? Elas vão dançando ao ritmo das caixas, né? Dos tambores que são tocados e entoadas cantigas pelos dançadores, né? Então elas cantam e carregam o estandarte e dançam. E sobre o bordado do estandarte, as costureiras elas têm uma liberdade de como trabalhar? Eu sei que a figura da santa ela tem que estar presente, mas elas podem mudar alguma coisa tirando isso? Bem dispersa e devido às pessoas mais velhas ter falecido, já ter partido, hoje a gente só tem fixo mesmo a costureira que faz nossas roupas, né? Que faz a nossa farda. Bordar, aí sempre é uma bandeirinha, ou uma bandeirinha mais velha que borda, e junta as outras, elas se juntam e cada uma dá uma ideia e chega um bordado do estandarte. O foco é o estandarte da Santa Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Agora, os enfeites ao redor, o enfeite que vai enfeitar o estandarte, isso aí é bem opcional, né? Vai da criatividade de cada bandeirinha, do grupo que está fazendo, né? Como é que essas fardas funcionam? Vocês têm um desenho específico, umas cores específicas? Pode falar um pouco mais sobre elas? Sim. O nosso terno, cada terno de Congo, ele tem as suas cores. Então, a cor do nosso terno, do terno de São Benedito, é camisa verde, uns detalhes amarelos, faixa amarela, calça preta, sapato branco. E o capacete, que é o chapéu, o capacete, verde.
entendeu? A gola, aonde é o botão, é amarelo. O capacete verde, a faixa, vai uma faixa no meio amarela, uma calça preta, com a fitinha branca de lado e o sapato branco. Essa é a farda dos dançadores. Da bandeirinha segue o mesmo, porém saia. Entendeu? Uma saia com as fitinhas. Essas cores, elas têm algum significado? Olha, os mais velhos diziam que para dançar, para a santa, né, tinha que ser alegre, cores alegres. Porque a santa, ela é trazida de alegria, de tudo. E essas cores vêm para poder enfeitar e engrandecer a festa. Então, assim, essas cores é as cores que a natureza traz e as cores que a santa, Nossa Senhora, traz. Cada terno. Na festa da João Vaz, tem outros ternos que cada um tem suas cores. Em catalão, são 25 ternos e cada um tem suas cores, e na onde que nenhuma cor se repete. Às vezes parece, mas não se repete as suas fardas. Dentro do seu terno, existe uma diferença de farda entre homens e mulheres, mas é só isso? É só essa diferença que existe? Ou existem diferenças de fardas entre alguns homens e entre algumas mulheres? Ou todo mundo usa a mesma farda? Todas as fardas dos dançadores, diversa a calça e a saia, são iguais. As pessoas que usam farda diferente no meio do terno são os capitões. Igual no meu caso, a minha farda ela é branca, camisa branca, que é a gente diz túnica, né? É como se fosse um paletó branco, né? Onde que tem o apito, onde você tem todo o seu paramento. Aí, onde que eu carrego o meu instrumento, e onde tem calça e sapato branco. Calça preta e sapato branco. Então, a diferença entre as vestimentas que são diferentes são dos capitões. Qual que é o papel dos capitões dentro do terno? Olha, os capitões, eles estão ali, eles que são, como que eu vou dizer, não diz dono, né? Mas ele é responsável pelo terno. Ele está ali para poder agregar, ele que sabe quem serve de verdade, que aceita a, as regras do terno para poder ser um membro. É ele quem entoa as músicas para que e os ritmos, para que os dançadores bate e dançam. Então, o papel do capitão é o papel de liderança, né? Ele é o principal do terno. Porém, do terno, né? Que tem outras autoridades. E na hora da dança, o capitão ele tem alguma função especial? Sim, é ele que indica como que vai ser, é ele que indica o ritmo, é dele que sai a música que vai ser cantada naquele momento. Então, vou dizer que o capitão poderia ser que nem fosse um maestro, para que você entende, né? Ele que vai entoar tudo que vai ser, como que vai ser. E todos do grupo vai bater e cantar naquele ritmo. Que é o seguinte, dentro do seu terno existe o rei, a rainha, o príncipe e a princesa? Olha, não. Por quê? Porque senão teria que ter um rei e uma rainha para cada terno. E o rei e a rainha são únicos. Então, o rei e a rainha ele não é dos ternos, ele é o rei da congada, de todos os ternos. Como rei, rainha, príncipe, princesa, né? Que eles faz parte do reinado, né? Porém, em cima do reinado, abaixo do reinado, tem os generais, que são aqueles que levam o comando do rei para a festa. Então, tipo assim, dentro da hierarquia, dentro de tudo que se é feito, né? Que como se fosse uma hierarquia, funciona, né? O rei, rainha
príncipe, princesa, generais, aí depois vem os capitões que são responsáveis pelos seus ternos e dançadores. A maior autoridade dentro do terno é o capitão, né? Dentro do terno é o capitão. Então, os generais, por exemplo, eles são uma coisa mais geral, eles não atuam em um terno específico. Não, não atua. Ele está ali para organização, para poder passar as regras, as ordens que foi dita, né? Então, o general ele não atua em terno nenhum. Ele é o general da festa, né? E agora o capitão é o capitão do terno, né? Então, cada terno tem seu capitão. E para o terno poder dançar numa festa, vocês têm que seguir alguma regra, algum parâmetro? Olha, para gente, na festa da gente, né? A gente tem as regras, as ordens da gente. Mas para a gente ir numa festa, existe o fator que é na casa do próximo, né? Então, você vai se for convidado, né? Então, assim, se a gente receber o convite para que a gente faça parte, um exemplo, tem uma festa na cidade de Três Anjos, no qual pessoas de lá veio para cá há muitos anos e fundou. Então, tornou-se família, amigos. Então, quando é feita a festa lá, geralmente eles convidam nós e nós se organiza e vai para a festa lá. E quando tem aqui, e também a gente convida eles e eles vêm dançar na nossa festa. Então, assim, para dançar numa festa que não é nossa, só com convite. O terno ele compõe as próprias músicas? E como é que funciona esse processo? Olha, é uma coisa bem interessante essa questão de música. Cada terno tem seu batido, certo? Cada terno tem seu batido. Hoje não mais, mas antigamente cada terno tinha sua música. E ao longo do tempo teve música que ficou eternizada. Então todos os ternos cantam. Entendeu? Você vai chegar numa congada, você vai ouvir o povo cantar, né? O meu São Benedito, hoje eu vi a ceia do mar, eu joguei o meu barco na água, meus irmãos me ajudem a remar. Então ficou uma música que todos os ternos cantam. Mas cada terno tem sua particularidade. O terno verde mesmo tem várias músicas dentro de muitos ritmos que nós que cria. No caso, às vezes, eu crio muita música, graças a Deus, né? Às vezes tem intuição de música aí, a mente abre aí, a gente faz uma música e leva para dentro do terno e a gente faz nossas próprias músicas, entendeu? Assim, aí vai se renovando. Às vezes a gente faz uma música e se leva para uma festa, igual a gente participa da festa de Catalão. A gente também é de Goiânia, mas a gente é registrado na festa de Catalão. E já aconteceu da gente chegar, levar a música, né, que a gente fez, e quando é no outro ano, você vê muitos outros ternos cantando aquela música que você fez. Entendeu? Então, assim, às vezes, você canta, aí daqui a pouco você vai ver sua música em outro ritmo que você fez. Mas o importante é louvar a Santa, né? Que se aquilo ali foi bom, se partiu da gente, se foi bom, que bom que os outros agreguem nos ternos, né? E é uma forma da gente existir sempre na Congada. E, André, quais são os principais instrumentos utilizados pelo terno? No caso do terno verde de São Benedito, são as caixas, que são os tambores, né? Com o cambito, né? Que é um pedaço de pau trabalhado, né? Torneado que bate na caixa, né? As coisas. Sanfona, né? E o apito, que edita o ritmo, e o bastão, que dá a direção, que é como se fosse o volante do terno. O apito e o bastão é o capitão que carrega. E são vocês que fazem os instrumentos ou vocês já compram prontos? O instrumento é fabricado por nós, dançadores, né? Então, assim, é uma coisa que cada terno cria seu próprio instrumento, que é feito, né? Igual eu falei lá atrás, que é muito artesanal e hoje deu uma mudada. Antigamente, eles iam para... Era muito... Pessoas que trabalhavam na agricultura, lenhador e tudo, e eles
pegava tamborilo, que é uma madeira, tamborilo, e aí vinha furando ela por dentro até dar um espaço no qual que a casca não quebrasse, e aí com couro de vaca secado, e depois de seco, aí cortava a volta do tamanho que ia ser a caixa, punha, costurava os antigos por cipó, né? Ia lá, pegava o cipó, furava e costurava com cipó e fazia a alça no couro e encaixava elas, né? Com arco de ferro e travando elas com parafuso, outros com corda, né? Que eu não tenho esse domínio de como era trançado na corda, mas já peguei a época do parafuso e era travado com parafuso até secar e dar o som do instrumento. E a sanfona e a caixa, né? O batido e o toque da sanfona que faz a harmonia, né? Esse instrumento que o Terno fabrica, vocês fazem ele só para poder usar nas músicas do Terno ou vocês vendem ele também? Não, no caso, a gente faz para o uso do terno, né? A gente faz ele para o uso do terno. Geralmente, quando vem um outro dançador de outro terno que não tem, e aí às vezes a gente tem a facilidade de fazer e ele não consegue, às vezes encomenda a gente faz, né? E vende ela para outra pessoa de outro terno, né? Mas para as pessoas do terno da gente, a gente, como a gente é muito fraco de auxílio, essas coisas, muitas das vezes a gente faz uma vaquinha, faz um evento, às vezes eu quero uma caixa, eu vou e compro os materiais e a gente vai e fabrica. Couro, às vezes a gente arruma alguém de alguma fazenda que matou um bicho que doa o couro, né? Às vezes um conhecido, e a gente vem e faz todo aquele trabalho, estica ele, põe ele para secar, depois vai lá e trabalha ele. E assim a gente vai seguindo. Infelizmente, a gente não. Assim, eu já ouvi falar e conheço algumas pessoas que faz mesmo só para vender. Mas nós, no nosso terno, não tem essa tradição, né? A gente faz, geralmente, o que faz fica dentro do terno. Aproveitando que você falou, o Terno, ele passa ao longo da história, ele enfrentou alguma dificuldade financeira? Sim, a vida toda a gente sempre foi, quando ganha alguma ajuda, muito pouco, mas a gente sempre manteve com um ato, às vezes, de doação, às vezes antes, né, roupa, a gente comprava o tecido, mandava fazer a roupa. Hoje, às vezes, a gente ainda ganha o tecido, né? Aí só manda fazer, mas antes era tudo do bolso da gente para a gente conseguir fazer uma farda. Então, assim, é mais por devoção mesmo e amor naquilo que faz, entendeu? Porque a vida toda a Congada teve dificuldade de auxílio das forças maiores, né? A gente nunca conseguiu um holofote aonde que a gente era bem assistido para que aquilo tudo aconteça. Quando aparece uma pessoa ou outra, né, que tem algum poder, ajuda, mas às vezes ajuda um ano, 2 anos depois some e aí nós vamos no empurrão. Vamos na fé, vamos levando, aqueles que gostam mesmo, né? E vai levando. Um É, ajudando o outro, quando não tem, o outro auxilia, vamos lá, e aí a gente vai tendo essa resistência e conseguindo. Tá aí até hoje. quando eu fui para Congada, em 2019, se eu não estou enganado, é um evento, assim, gigantesco. Catalão para, praticamente. E isso me fez refletir um pouco. O governo nunca parou para buscar alguma forma de dar algum auxílio para vocês, pelo menos é, criar um espaço público para que vocês possam dançar? Nada disso? Olha, Catalão é uma das festas maiores, não, é a festa maior no estado de Goiás, de Congada, né? No qual o Terno Verde é registrado lá desde quando começou os registros, em 68, eles começaram a ir, né? E já teve alguns governos que ajudou. Lá tem a igreja própria, que é de frente a uma praça, né? Se você for lá, você viu.
tem uma sede, né, que é onde o povo almoça, tem algumas coisas, mas não tem aquela lei que é feita de passado de governador para governador, dos dirigentes, que tem aquela obrigação de manter aquilo, igual Goiás Velho, não sei como funciona, mas tem todo o holofote, a cavalgada, que tem todo o holofote, às vezes na congada, não tem alguns holofotes, mas depois que está tudo pronto, por trás é muito sofrido. Não, tá, então vocês sentem uma falta desse amparo político, estadual, etc. Mas a Congada ela não é tombada no IFAM? A igreja é tombada, né? Igreja tombada e coisa, mas eu não sei dizer ao todo se tem algumas outras coisas que nos amparem. Porém, a gente fica, né, as ajudas que chegam é muito pouco pelo que o movimento que a gente dá. A gente está falando de Catalão. Agora, Catalão para a cidade, ainda tem uma ajuda do prefeito, um apoio em termos de organização, algumas coisas. Mas nós, em Goiânia, de verdade, a gente não tem respaldo, e quando tem é muito pouco, não tem ajuda, entendeu? E quando a gente bate na porta, vem a doação, dou um arroz, dou um óleo. Então, assim, quando para conseguir alguma melhoria, isso dura anos e anos. Na João Vaz, a gente tem um terreno, no qual foi doado por um vereador há muitos anos atrás, que ele conseguiu com o prefeito da época, não sei se foi governador, e doou esse terreno. E, então, assim, esse é o único espaço que nós temos dentro de Goiânia, né, na Vila João Vaz, que a gente consegue fazer nossos eventos. Porém, sempre é muito defasado, porque sempre é com doações, então a gente nunca consegue fazer alguma coisa de grande porte, né? E você acha que tem algum motivo por trás disso? É uma falta de compreensão da cultura, alguma coisa do tipo? Olha, eu não sei se os dirigentes antes não soube bater na porta, não soube explicar, né? Porque ou até mesmo do segmento. Eu vou falar uma coisa, eu não sei se estava na pauta da entrevista, coisa. A Congada é um movimento negro, é um movimento que veio dos escravos. Congada ela foi criada pelos escravos, certo? E teve só a oportunidade porque era uma congada da onde que louvava Nossa Senhora, Santa Efigênia e São Benedito, que por sinal são dois santos negros. E depois de uma história que teve o aparecimento da santa, né, que ela veio ser a santa dos negros, né, perante os olhos dos brancos, ela foi aí que a congada começou a poder entrar na igreja, que não podia, entendeu? E ainda por uma igreja feita fora da igreja do branco. Então, assim, a discriminação em termos de ser negro, dançar congada, é aquele, como que eu vou dizer, o racismo, que ao longo do tempo foi impregnado, e a congada sofreu com isso, porque a congada é uma dança de negro. Né? Hoje as pessoas estão tendo os olhos diferentes, certo que muitas coisas da congada se perdeu com os mais velhos, que não passou, que foi embora, né? Mas assim, a gente tenta ter essa resistência, está levando. Mas a gente sempre sofreu, eu acredito, por sinal de discriminação, porque a gente dança, né? Que é uma dança da onde que a gente se expressa, né? A nossa negritude, a nossa alegria, né? O jeito de nós ser. E eu acho que isso ao longo do tempo vem mudando, mas ainda a Congada não conseguiu achar o rumo para que seja totalmente assistida. Mas antes, há muito tempo atrás, a discriminação era muito, porque a Congada era tão discriminada que só dançava negro, os negros que entendiam o que estava fazendo. Ao longo do tempo, que aí começou a entrar pessoas da pele mais clara, né? E pôde participar e fez toda aquela mistura onde que deu uma quebrada, né? Mas antes só se dançava negro e tinha esse empecilho aí que é o racismo, né? Então, assim, eu acho que
Muita coisa ficou por conta lá atrás dessa ignorância de ambas partes que tinha. Tinha assim, antes tinha eu vou citando isso para você entender como que era aquela briga de o negro querer aparecer e o branco não aceitava. E quando os brancos começou a, a, a tirar proveito da congada, alguns capitão de Congo, né, para poder, acho que era o único jeito que eles podiam expressar a, a insatisfação deles, né? Tinha uma cantiga que cantava, né? Branco vai para a escola, mas o branco aprende a ler. Mas a língua de preto, todo branco quer saber. Né? Isso é uma cantiga que não é mais cantada, é muito antiga, mas tinha isso, que eles, né, era uma forma deles mostrar que eles não estavam satisfeitos, porque as pessoas vinham tirar proveito, né? Como é que essas diferenças raciais, esses problemas mesmo, foram sendo solucionados, não só dentro do terno, mas assim, do terno para com a sociedade? Porque, como você mesmo disse antes, tinha um preconceito muito grande, né? Então, como é que esse preconceito foi sendo vencido? A gente sabe que hoje ainda não é o ideal, mas você mesmo disse que percorreu um caminho. Olha, eu acredito que foi ao longo do tempo das pessoas conhecendo, entendendo, sendo, acho que vendo que o negro não era isso que eles imaginavam e foi quebrando essa vamos dizer a aproximação de um negro com branco, isso aí foi quebrando, entendeu? O negro teve abertura, muitas das vezes o negro não tinha abertura de entrar em um lugar, mas o negro deu abertura para muitos brancos entrar nos ternos, dançar nos ternos, entendeu? Então, assim, o negro, ele tinha a humildade de, se uma pessoa quisesse conhecer a cultura dele, ele abria as portas. E muitas das vezes, se o negro quisesse conhecer a cultura do branco, ele não tinha, entendeu? Isso foi quebrado ao longo do tempo. Então, eu acredito que a Congada, ela melhorou e mudou muitas coisas com esse conhecimento, com essa convivência que as coisas foi tendo e foi acontecendo. Eu acredito que foi por aí, né? Não, pelo que você está falando, então, dá para ver que ainda tem muita dificuldade nessa questão do reconhecimento, né? E de meios de fortalecer a cultura, não é? Muitas das vezes, igual na cidade de Catalão, é reconhecido pelo prefeito, né? Que ajuda, às vezes, ainda com muito pouco, mas ajuda, mas dá todo o suporte, às vezes, em termos de organização, mas não deixa de lucrar também, né? Mas de um governador, de um deputado, aonde que pode sair uma emenda e faz algumas coisas grandes, a gente não tem esse respaldo. Ô André, eu tô vendo aqui as fotos do terno no Facebook, e eu tô vendo que o capacete que vocês usam, eles têm uns adornos, uns enfeites, tipo umas tranças, umas fitas, né? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, no meu terno, as fitas são as cores, a alegria, né? Aquela coisa que traz aquela alegoria de alegria, né? E as tranças foi um primo meu que gosta de inventar moda. Essas tranças pode ver que é no capacete do meu terno. Aí os primos meus que gostam de inventar moda, né? Ele era careca, igual eu. Ele falou assim: "Ó, eu não tenho como colocar a trança na cabeça, eu vou pôr no capacete." E aí fez e pegou, ficou bonito, sabe? Ficou diferente. E aí foi um adereço que ficou bacana, né? Esse chapéu, o nome dele a gente dá para uma coisa como chama-se como capacete, né? É capacete, né? Que a gente fala, né? Que é o chapéu do dançador. Esses bordados dos capacetes, E sobre o capacete ainda um pouco, são as meninas que fazem? São elas que bordam para os dançadores usarem ou são os próprios dançadores que mexem com o capacete? O capacete é um adereço dos dançadores, eles que faz. E cada um faz conforme sente a vontade, do jeito da criatividade. Então, esse adereço, muitas das vezes, é o dançador que faz.
Mas também tem uma bandeirinha, uma esposa do dançador, uma avó, uma mãe, que também sabe fazer e faz também, sabe? Mas o intuito do desenho de cada capacete, isso vai de cada pessoa, né? Só segue a questão de ser um capacete voltado para a religiosidade, né? Para a religião, né? Para a santa, né? Ô, André, você pode falar um pouco sobre as suas expectativas para a situação ideal do terno, questão de reconhecimento, amparos, alguma visão que você tem que pode ser o mundo ideal para o terno? Olha, a verdade, que a gente queria mesmo era ter um suporte em tudo que o terno precisa. O terno infelizmente, tem muita gente no terno que passa por dificuldade, né? São pessoas carentes, né? Que às vezes passam por dificuldade e a gente queria ter todo um suporte para poder ajudar os nossos, né? E a gente ajudando os nossos, a gente poderia ajudar os próximos, né? Então, assim, a gente como uma irmandade, uma comunidade, a gente queria ter esse apoio para que a gente possa estar sempre crescendo, porque a gente luta por esse crescimento. A gente, ao longo dos anos, a gente já perdeu muitos dançadores, porque às vezes não tem um suporte, não tem uma continuidade, né? Não tem como estar passando o conhecimento, né? Às vezes eu falo assim, eu hoje como dirigente, tanto conhecimento que eu pude alcançar, mas e tantos outros que eu não tive acesso. Tipo, quantas bibliotecas em vida que foi embora, que nunca conseguiu ser registrado de verdade, como ser, por quê, né? Então, assim, muitas coisas. Por que da religiosidade? Qual que são a, a fé, a religião de verdade da Congada? Por que eles traz? Que a gente fosse sólido, né? Que a gente fosse uma rocha firme e que nada balançasse. Que a gente conseguisse fazer a nossa devoção com alegria, sabe? Sem dificuldade. Porque dentro da Congada, ela tem as suas tradições, na onde que a gente tem alvorada, e quando a festa começa, que é 4 horas, 5 horas da manhã, a gente sai para a rua, bater na caixa, vai na igreja, recebe a missa, né? A benção, e aí começa a festa. É uma festa dentro de 10 dias que tem suas novenas. No último sábado da festa, a gente sai para a rua para levantar a bandeira. No domingo, a gente farda, né, para dançar. Na segunda, a gente entrega a coroa. E tudo isso tem gasto, tem café da manhã, tem almoço, né, tem janta, né? Então, tudo isso tem essas coisas que precisa de muito suporte, né? E a gente, muitas das vezes, não tem uma porta que a gente bate que possa abrir para a gente de verdade. Quando abre, abre pelas metades, né? Então, a gente fica sempre a ver navios, né? Então, eu queria de verdade que para os próximos, né? Que para daqui 20 anos, 30 anos, daqui 100 anos, que eu tenho tendência. Eu quero viver pelo menos 150 anos no meio da Congada, mas se não der, eu quero que meus filhos, meus netos, meus bisnetos continuem essa tradição que é milenar, né? Que veio trazida pelos negros, né? Esse é o que eu desejo, o que eu tinha vontade de verdade que acontecesse. Que nós negros, né? Principalmente nós negros, não perdesse as nossas raízes, né? Que não só nós negros, mas todos aqueles que interessam de verdade por essa dança, por essas coisas que de verdade não perdesse o sentido do que é a festa de Congo, do que é Congado. Essa era uma vontade aqui. Eu acho que eu vou alcançar isso. A pandemia ela mudou a vida de todo mundo, né? Ela mexeu assim com o país inteiro. Então, desde que a pandemia começou até agora, como é que o terno
continuou as atividades? Ou não continuou? Não continuou, né? Não teve nem como. Agora, a única coisa que a gente fez no primeiro ano de pandemia, a congada em si, a parte religiosa, ela fez, né? Mas a dança não teve. O último momento que a gente bateu caixa, bem regrado de pessoas, foi levantar a bandeira, né? Foi levantar a bandeira da Santa. Esse ano também a gente levantou a bandeira, né? Levantou a bandeira e deu uma volta em 3 quadras com a Santa e encerrou a festa. Então, a gente não teve de verdade, a gente não teve de verdade a festa, né? Como tem de ser. Esses 2 anos, não. Estamos ansiosos para que ano que vem a gente possa voltar a bater nossa caixa e estar aí louvando nossa Santa com alegria, né? Que é o que a gente consegue fazer, né? André, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, o seu tempo. Para quem quiser contribuir com o Terno de alguma forma, com doação, roupas, alimentos, de dinheiro mesmo, como é que faz para entrar em contato? Olha, a gente, assim, como a gente, pelo Terno, né? Eu que me organizo, as coisas. Então, assim, ainda a gente não tem. A gente tem uma conta que é minha, que é desativada só para questão de doação, que quando a gente faz vaquinha, faz as coisas para poder estar movimentando. E tanto for alguma doação, alguma coisa, estamos passando para mim estar levando, guardando, para que quando faz as coisas a gente tenha. Então, toda doação para a Congada é sempre bem-vinda, porque a gente, de verdade, para manter essa cultura, a gente vive de doação. Muito obrigado, André. Se você tem alguma última coisa que gostaria de dizer? Mas eu gostaria de deixar uma música. Gostaria de deixar, Uhum. certo? Que fala muito sobre a questão do negro, né? Que é assim: eu sou um africano, eu vim para o Brasil contra a vontade, trabalhar na escravidão, de dia e de noite, sem poder ter liberdade. Eu sou um africano, africano eu sempre serei. No Brasil eu sou caçado, lá na África sou rei. Uma cantiga com gado atrás, né? Essa é muito antiga, acho que poucas pessoas cantam também. Né? Mas é isso.